pessoal, eu sou a professora Silvia Fontoura, professora de Português, Produção Textual e Literatura. Juntos nós somos os Cacholas. Quer receber o nosso conteúdo? Se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Oi gente, bem-vindos à nossa aula de literatura. Dia 20 de outubro foi o dia do poeta, então eu trouxe hoje um pouquinho da vida e obra de uma poetisa portuguesa, Florbela Espanca. Inclusive, seus poemas estão na lista de leituras obrigatórias da URGS para 2021. Vamos conversar especificamente sobre dois deles, que é Mulher 1 e Mulher 2. Florbela teve uma vida bastante conturbada, isso já iniciou quando ela nasceu, porque o pai era casado com uma mulher que não podia ter filhos, então ele engravidou a empregada da casa, teve um casal de filhos, a Florbela, 3 anos depois o irmão. O casal criou esses 2 filhos, mas devido à hipocrisia da época, esses filhos foram registrados em nome da empregada com um pai desconhecido. Mas isso não foi motivo para a Florbela não admirar o pai. Inclusive, um dos motivos que ela tinha uma grande admiração pelo pai era por ele ser um homem que não respeitava os padrões sociais da época, e ela seguiu esses passos. Um homem que teve, dentro do casamento, teve filhos bastardos, criou esses filhos, um homem que se divorciou, casou novamente. Então, todas essas questões traziam grande admiração para a poetisa. Ela se casou cedo, inclusive ela teve 3 casamentos, 2 divórcios, algo bastante incomum para a época também. Cursou letras e direito. Em direito, ela, de 347 alunos, ela era uma das 14 mulheres, né, dentro da universidade. Florbela viveu em um período com muitas transformações políticas, sociais. Então ela viveu essa questão dos padrões sociais, do machismo muito forte. Ela era uma mulher que era dada à boemia, sempre teve problemas com os maridos pela questão de romper com padrões, de não respeitar padrões da época, também pelo fato de ser uma escritora, nenhum deles aceitou isso. Tanto que os casamentos, os divórcios, ela se separava e logo ela casava com outro. O pai, mesmo sendo admirado pelo fato de ele quebrar regras sociais, quando ela quebrou, que ela se separou pela 2ª vez, o pai não gostou e se afastou e ficou bastante tempo afastado por não ter aceito o comportamento da filha. Isso causou bastante sofrimento pela admiração que ela tinha pelo pai. Ela sofreu alguns abortos espontâneos, o que causou também vários danos, bastante danos para a saúde mental da autora, o que culminou na questão da tristeza, do abalo mental, foi a morte do irmão. Ele teve um acidente num aviãozinho da época, então ele caiu no Tejo e morreu também. Nunca ficou esclarecido se realmente foi um acidente ou se foi suicídio. Florbela nasceu em 1894 e morreu em 1930, portanto ela tinha 36 anos. Ela cometeu suicídio tomando uma overdose de remédios para uma enfermidade que ela foi diagnosticada na época. Então a gente pode notar que foi uma vida bastante complicada em várias questões. A obra dela se confunde com a própria vida, não se sabe até que ponto nós temos a obra e nós temos a biografia da poetisa, porque o que Florbela escreveu? A dificuldade e todas as questões de o quanto é difícil existir. E junto com isso, o quanto é muito mais difícil viver sem ser reconhecida dentro de uma sociedade machista, patriarcal, enfim. Uma mulher que é considerada uma das pioneiras na questão do feminismo em Portugal. Enfim, essa é um pouco da biografia da autora. Ela transparece na sua obra um sentimentalismo de tudo que ela viveu, do que ela passou. Ela fala sobre o quanto a mulher
precisa esconder os sentimentos e se manter forte. Inclusive, uma dessas duas poesias traz bem claramente isso. Então, vamos às poesias. Um ente de paixão e sacrifício, de sofrimento cheio, eis a mulher. Esmago o coração dentro do meu peito e nem te dou coração sequer. Sê forte, corajoso e não fraquejes. Na luta, sem Vênus sempre Marte. Sempre o mundo é vil e infame os homens, se te sentem gemer, onde pisar-te. Se às vezes tu fraquejas, pobrezinho, essa brancura ideal de um puro arminho, eles deixam para sempre imaculada. E gritam então os vis: olhem, vejam, é aquela ínfame, e apedrejam a pobrezita, a triste, a desgraçada. Assistimos a declamação do poema A Mulher 1 pela aluna Luísa, aluna do ensino médio. Lembrando que a poetisa escreveu seus poemas em um contexto modernista. No entanto, as características são mais voltadas ao neorromantismo, ao simbolismo, devido ao misticismo, devido à carga sentimental também. O tema, sim, é um tema modernista, porque ela traz uma questão social, que é a inserção da mulher, o papel da mulher em uma sociedade totalmente machista. Temos um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, apresentando rimas alternadas nos quartetos e o esquema de rimas AAB-CCB nos tercetos. O tema é a condição da mulher na sociedade com um papel representativo, com sempre a representar. Então, uma mulher é um ente de paixão e sofrimento, uma mulher que precisa esconder os seus sentimentos para cumprir padrões e no mínimo passo em falso, no mínimo fraquejar, ela será criticada e apedrejada pelos homens. Então esse papel é preciso ser cumprido de alguma forma, uma representação sempre forte, sempre intensa dentro daquele papel que a sociedade exige. Essa marca é mostrada no verso que diz: ser forte, não fraquejes. Na luta, sim, Vênus, sempre Marte. Vênus é a deusa do amor e Marte é o deus da guerra. Então, mesmo apaixonada, faz de conta que nada aconteceu, porque não é possível transparecer esse sentimento para uma sociedade. A sociedade não aprova isso. Então, esse é o tema, a mulher como um papel representativo dentro da sociedade, sem poder demonstrar os seus sentimentos. Vamos ao próximo poema agora. Mulher 2. Ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem, saudosas de uma imagem adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes tem, sem nunca o confessarem a ninguém. Doces almas de dor e sofrimento. Paixão que faria felicidade de um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e foge num lamento. Flor Bela Espanca. Assistimos agora a declamação do poema Mulher 2 pela aluna Marcele, também aluna do ensino médio. Temos aí um complemento do poema Mulher 1. O tema é a questão da mulher ser uma fingidora. Também um soneto com rimas alternadas também nos quartetos e o esquema de rimas AAB-CCB nos tercetos. Esse poema é marcado por antíteses. A mulher é forte, é fraca, a mulher é doce e a mulher é desgraçada. Relembrando que antíteses são ideias contrárias. Na verdade, aqui mesmo que demonstrar seus sentimentos lhe trouxesse felicidade, alegria, ela não pode fazê-lo. Ela precisa viver naquela bolha social em que ela precisa representar. Então é essa representação, esse sofrimento, esse lamento que é trazido no poema. Porque mesmo que demonstrar os seus sentimentos trouxesse toda a alegria de um rei, ela não poderia fazê-lo, porque ela precisa dessa representação da sociedade. Então, esses são 2 poemas de Flor Bela Espanca, um é um complemento do outro, trazem essa questão, esse grito, esse lamento da mulher em uma sociedade que ela clama por
ser inserida, por ser reconhecida, certo? Então, próxima aula iremos trabalhar outros poemas de Flor Bela Espanca. Excelentes poemas, por sinal, vale conferir. Até a próxima, um beijo a todos!